Em um tipo de prisão chamada Spiderhead, criminosos voluntários participam de experimentos em troca de uma vida tranquila e bem diferente das prisões convencionais. No entanto, toda aquela tranquilidade começa a desaparecer quando a verdade sobre o local começa a vir à tona. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme Spiderhead. Seja bem-vindo, você está no Descoberta Cine. O filme começa com Ray, um detento voluntário em um experimento químico da Spiderhead. A sessão está sendo feita por Steve Abnest, que pede permissão para administrar o G46 no rapaz. Ele concede permissão, então Steve começa a fazer perguntas engraçadas a Ray, fazendo com que ele caia na gargalhada. No entanto, quando Mark começa a falar sobre fatos catastróficos com Ray, a sua reação continua sendo a mesma, como se tudo fosse engraçado para ele. Pelo visto, o experimento com o G46 foi um sucesso. Podemos ver que aquele é um tipo de prisão que fica em uma ilha. No dia seguinte, o próximo participante se chama Jeff. Ele é levado a um local remoto com os olhos vendados e, chegando lá, Steve pede permissão para administrar em seu corpo um composto chamado N40 e depois outro composto B15. Retornando para a sede, ele se encontra com Liz, que está chateada por nunca ser convidada para sair da prisão. Além disso, Jeff conta sobre o efeito do N40, dizendo que foi tudo muito lindo e parece que ele tem uma certa queda pela garota. Ainda podemos entender que Jeff foi preso após dirigir embriagado, batendo em uma árvore e matando um amigo. No dia seguinte, Jeff passa por mais um teste. Dentro da sala também está Hat, que também é uma prisioneira, mas eles nunca se viram anteriormente. Steve pergunta se os dois se acham atraentes, dando uma nota de 1 a 10, e depois pede permissão para administrar o N40. Esse composto faz com que eles sintam uma atração descontrolada pelo outro. Eles ainda injetam outro composto chamado Verbaluz, fazendo com que os dois comecem a falar, se agarrando na frente de todos. Depois disso, eles ainda falam que se amam, mas ainda não acabou. Steve quer ver se esse sentimento vai continuar pelos próximos dias. O próximo teste é entre Sarah e Jeff. A senhora está nitidamente interessada, mas Jeff não expressa nenhum interesse. No entanto, após administrarem o N40, tudo muda. Posteriormente, podemos ver Mark trocando algumas ampolas que ficam alojadas em uma espécie de supositório nas costas dos voluntários, chamada de Modpad, com o qual ele injeta substâncias. Além disso, Mark enfatiza a importância do mecanismo não sofrer impacto, pois as ampolas podem quebrar sobrecarregando o usuário. Jeff ainda pede que tire ele dos lanches, pois ele não quer ver mais a Hat por lá. No dia seguinte, as duas mulheres que Jeff teve relação estão na sala e Steve pergunta a ele qual das duas vai receber o Obscuroflox, uma substância que parece ser bem desagradável. No entanto, Jeff diz ser uma escolha aleatória. Ele não possui preferência por nenhuma delas. Esse era só um teste. Então Steve diz que nenhuma das duas vai receber o composto e ainda fala com Jeff sobre a importância do N40 para as pessoas que não conseguem amar. Jeff sai da sala de experimentos e se direciona à praça de jogos. Quando ele está prestes a falar algo com Liz, os guardas o chamam com um celular. Podemos ver que ele já deixou vários recados para sua antiga namorada, que se chama Emma, mas ela nunca respondeu. Ele ainda diz que é a última vez que vai incomodá-la, pois conheceu outra pessoa. No dia seguinte, Jeff está na sala com Hogan e ele se assusta achando que pode acontecer o mesmo que aconteceu quando estava com as garotas. No entanto, não é nada do que ele está pensando. Hat estava do outro lado e já se relacionou com Hogan e Jeff. Ela então teve que participar do mesmo teste do Obscuroflox. Jeff está com raiva dizendo que já participou de alguns experimentos, mas esses estão passando dos limites. No entanto, Steve o lembra que ele está em uma situação bem mais agradável do que uma cela da prisão. Comida, liberdade, jogos, tudo que outras prisões não possuem. Ele ainda diz que os experimentos são ordens de um comitê de protocolo. Ouvindo isso, Jeff pede desculpas, confessando que Spiderhead é um bom local.
Após a discussão, todos vão para os seus aposentos e podemos perceber que Steve também está utilizando o N40 com amoractina para ficar alucinado. No outro dia, Steve treina antes de começar as sessões e pede que Mark injete mais algumas ampolas de N40 nele. Apesar de ser alertado sobre os efeitos colaterais, ele pede que continue. Nesse momento, Jeff chega de surpresa, deixando Steve desajeitado. A seguir, podemos ver que Steve quer dar Obscuroflox para Hart por 5 minutos para confirmar as reações de Jeff, embora já tivesse concordado em não dar a substância a mais ninguém. Essa substância deixa as pessoas com medo, enjoo e uma sequência de sentimentos aterrorizantes. Mesmo Jeff não estando de acordo, Steve o ameaça dizendo que se não concordar, será enviado para a prisão de onde ele saiu, enfatizando ainda que tudo isso são ordens do comitê de protocolo. Ele então dá a permissão. Hart recebe uma dose de Obscuroflox, juntamente com Verbaluce, e começa a vomitar. Jeff começa a descrever o que está sentindo por ela, mas ainda confirma que não a ama. No entanto, após Hart se contorcer contra a parede, seu dispositivo foi comprometido e começa a transbordar. Eles então perdem o controle sobre ela. Depois de ter uma explosão de sentimentos negativos, ela se mata, antes que eles possam intervir. Enquanto Steve e Mark estão na sala com a garota, Jeff procura pela agenda de Steve e descobre que Abnest é o nome da empresa farmacêutica de Steve e que as substâncias têm os mesmos números de uma cartela de bingo. Steve volta para a sala correndo, mas Jeff disfarça enquanto ele entra. Enquanto isso, podemos ver que Mark pretende denunciar o que aconteceu, mas Steve o repreende dizendo que se descobrirem, ele também vai ser preso e que a garota morreu por um bom motivo. Mark então concorda em ficar em silêncio. Logo em seguida, Steve conversa com Jeff, tentando confortá-lo. Eles ainda usam uma substância chamada G46 que acaba com todos os pensamentos ruins, a mesma substância que vimos o homem usando no começo do filme. No dia seguinte, podemos ver que eles continuam os experimentos e agora a cobaia é a Liz, que recebe um composto que deixa a pessoa com fobia de coisas que são ruins para elas. No caso de Liz, um grampeador. À noite, Jeff e Liz conversam sobre o que aconteceu no dia e Liz conta sua experiência no laboratório. Ela ainda fala que está arrependida de ter ido parar naquele lugar, se perguntando por que aceitam todos aqueles experimentos. Mas Jeff diz que mereceu tudo aquilo, contando a ela sobre o dia que matou seu amigo e Emma, sua namorada, por dirigir embriagado. Depois disso, ele recebeu 2 acusações de homicídio culposo. No entanto, ele ainda ligava no antigo número de sua namorada, fingindo para si mesmo que nada tinha acontecido. Enquanto eles conversam, Steve chega pegando alguns potes e saindo logo em seguida. Quando os dois respondem boa noite ao mesmo tempo, Steve para e se lembra que um dos indicativos de 2 pessoas apaixonadas são a sincronia nas palavras. Ele volta para o seu quarto e observa o quarto de Jeff por uma câmera e ainda descobre que ele fez um desenho da Liz. Na mesma noite, Jeff é chamado novamente e agora ele tem que administrar Obscuroflox em Liz. Ele se recusa, enfatizando o que aconteceu da última vez e ainda grita com Steve. Ele então pede que Jeff que descanse e que voltarão a conversar no dia seguinte. Assim que ele sai, Steve pede a Mark que dobre as doses de Jeff. Mark vai ao quarto de Jeff dizendo que tem que fazer uma manutenção em seu moped, mas Jeff fecha a porta e diz que não existe um comitê de protocolo e que sabe que aquele lugar faz parte da empresa de Steve. Jeff ainda pergunta a ele por que está trabalhando naquele local e Mark diz que não sabia que seria assim. Jeff então diz que ele ainda pode mudar as coisas. No dia seguinte, Jeff retorna à sala para o mesmo experimento, mas segundo Steve, Mark está doente, então não pode comparecer. Steve diz que jogou todos os comprimidos de Obscuroflox fora, só resta o de Liz. Assim que ele administrar o medicamento nela, isso vai acabar, mas ele ainda se nega. Jeff então diz que ele não conhece Liz, pedindo que ela conte a ele por que ela está lá.
Ela então confessa que é uma mãe que matou seu próprio filho. Ela deixou seu bebê dentro de um carro em um estacionamento enquanto foi trabalhar. Quando retornou, seu filho estava morto, um bebê de 9 meses. Ela ainda pede que Jeff faça o que ele está pedindo para acabar com isso logo. Jeff então se enfurece e começa a administrar vários medicamentos em Steve. Isso foi possível com a ajuda de Mark, que passou os acessos a ele. Ele administra Obscuroflox em Steve e ainda diz que Mark está retornando com a polícia. Jeff ainda diz que o B6 que estavam em seus mecanismos eram os responsáveis por concordarem com tudo o tempo todo. Além do mais, todas as outras drogas não eram importantes. O foco era o B6, que seria chamado de Obediex. Todas aquelas situações serviram para testar a obediência dos detentos. Eles precisavam saber se B6 seria capaz de fazer com que todos realizassem feitos que iriam em desacordo com seus valores. Steve ainda diz que Jeff está solto há 7 meses e que o recurso de Liz saiu e ela está livre há uma semana. Jeff, então, exige que ele conte ao mundo o que ele fez com Hat. Mas ele se nega. Apesar de ter B6 injetado em suas veias, ele se recusa e ambos travam uma batalha. Ele toma o celular de Jeff e injeta os 4 frascos de Obscuroflox em Liz. Enquanto os dois lutam, Liz se contorce, mas Jeff consegue tomar o controle da situação e chega a tempo de ajudar Liz, retirando as ampolas de seu mecanismo. Jeff ainda fala que a ama, apesar do que já aconteceu em seu passado. Enquanto os dois fogem, Steve fala pelo rádio, dizendo aos outros voluntários que, graças a Jeff e Liz, todos vão ser enviados para a prisão estadual novamente, a não ser que sejam capturados antes que fujam. Todos os detentos vão atrás deles, enquanto Steve coloca frascos de ampolas em uma sacola. Steve observa a polícia se aproximando, enquanto tenta fugir em seu avião. Liz e Jeff conseguem se afastar dos outros detentos, mas quando chegam do lado de fora, observam que Steve já decolou. Eles então pegam a lancha enquanto Steve está se contorcendo, pois suas ampolas estão transbordando. Alucinado, ele colide com uma rocha. Jeff e Liz estão livres e seguem juntos. O filme acaba logo em seguida. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima!